O meu amado é como a árvore na qual me escondo. Eu me assento à sua sombra pra descansar, e o seu fruto me sustenta. É como mel ao meu paladar. Eu me abrigo e me deleito em sua presença. A minha amada é a mais formosa, querida minha, eu me entreguei por ti. Eu quero ver o teu rosto tão amável, e quero tua doce voz ouvir. Como um lírio dos vales é a minha amada, seu perfume é tão doce e agradável. Eu me alegro porque tu estás aqui. Quero passar a eternidade bem junto a ti. O inverno já está passando, toda a chuva já cessou, a figueira já está frutificando. Levanta-te, ó meu amor, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Quanto tempo dura uma paixão? A paixão, ela dura geralmente entre 6 meses e 2 anos. Nesse tempo, o cérebro ele libera muita dopamina, noradrenalina e diminui serotonina, criando uma euforia. É aquela fase de borboletas no estômago, saudade exagerada, coração acelerado. Depois desse período, costuma acontecer 3 coisas. Essa paixão ela vai diminuindo e virando carinho. Ela se transforma, ou ela vai se transformar em amor maduro, respeito, segurança, intimidade, ou ela acaba completamente se não existir compatibilidade. Por que a paixão ela diminui? Porque o cérebro ele não consegue manter tanto estímulo químico por muito tempo. Seria muito desgastante. Então, o nosso cérebro ele fica dopado quando nós estamos apaixonados pela dopamina e a noradrenalina, e a gente fica nesse estado de euforia, né? A paixão é uma sensação muito boa, muito agradável, em que você só pensa naquela pessoa, você quer estar junto daquela pessoa, é como se você ficasse, aquela pessoa virasse um grude na sua mente e não sai de lá por nada, né? Você acorda, você vai dormir pensando nela. Mas a palavra de Deus, eu fiz essa música baseada nesses versículos aqui do Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Sou uma flor de Saron, uma rosa de Saron, um lírio dos vales. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens. Como uma macieira entre as árvores da floresta. É o meu amado entre os jovens. Tenho prazer em sentar-me à sua sombra. O seu fruto é doce ao meu paladar. Ele me levou ao salão de banquetes e o seu estandarte sobre mim é o amor. Então, ou seja,
Aqui, né, o livro de Cantares, ele fala sobre o amor entre Salomão e a sua amada, mas também a gente entende como uma analogia ao amor de Jesus por nós. Então vamos comparar um pouquinho, né, o que a palavra de Deus diz sobre o amor a Jesus. Lá em Apocalipse nós vemos Jesus falando sobre aquela igreja que perdeu o primeiro amor. Nós vamos ter fases na nossa vida de paixão por Jesus. Quando eu me converti, eu lembro que eu era apaixonada por Jesus. Eu falava de Jesus e eu chorava. Quando eu falava de Jesus para as pessoas, eu começava a chorar, de tão emocionada que eu ficava. E eu queria falar de Jesus o tempo todo, só pensava nele. Mas também é uma paixão fisiológica, não só do espírito, mas também do corpo. Então é natural que essa paixão diminua, não porque você não ame Jesus. O seu cérebro mesmo precisa de descanso dessas substâncias, né, desses hormônios que deixam a gente meio dopada mesmo. Então, o amor, ele nasce depois, com o amadurecimento. Então, o amor, ele é mais forte, mais seguro do que uma paixão. Então, a paixão é uma fase maravilhosa, mas o amor, ele é eterno. A paixão não é eterna. Porque o amor, ele não é baseado somente em sentimentos, em sensações, nem em idealizações que a gente faz do outro. Mas você realmente ama o outro pelo que ele é e não pelo aquilo que você imagina que ele seja. Então, o amor, ele não traz tanta euforia, tanta alegria. O amor, ele é mais sóbrio, mais sereno, mais tranquilo. O amor do dia a dia, né, do resolver conflitos e saber lidar com eles e amar os defeitos das pessoas. Mas falando de Jesus, a gente busca, né, essa paixão por Jesus. Eu acredito que a gente pode buscar isso, reacender a chama da paixão, mas a paixão não pode ser, a nossa vida com Deus, ela não pode ser mensurada pela paixão. Embora a paixão seja muito boa, porque a paixão, ela te move, ela faz você fazer coisas assim, né, que ninguém espera. Mas a Bíblia não fala que a gente tem que se apaixonar por Jesus. A Bíblia fala que nós temos que amá-lo. E o amor é algo muito mais maduro e sóbrio e sereno do que a paixão. Deus não exige que a gente se apaixone por ele, mas que a gente o ame. É um amor, aquele amor de Deus, né? O amor ágape, o amor de pai, o amor, aquele amor sereno mesmo. O amor que cuida, o amor que zela, o amor que aceita, que perdoa. Esse é o amor verdadeiro. Então, às vezes eu me cobro por não estar tão apaixonada por Jesus. E eu tenho fases de paixão por Jesus, né? Eu passei uma fase que eu estava tão apaixonada por Jesus que eu estava assim, eu não queria saber mais nada da minha vida. Eu só queria orar, cantar para o Senhor. E eu estava tendo experiências maravilhosas com o Senhor. Mas a gente não pode dizer que essa euforia seja exatamente o que Deus quer. Não necessariamente. Ele não pediu paixão. Ele pediu amor. Porque a euforia, ela é baseada no sentimento. Ela é baseada naquilo que você está sentindo. Então quer dizer que se você não estiver sentindo, você vai abandonar a pessoa? A Bíblia fala que o coração é enganoso, corrupto. Então, ou seja, o seu sentimento pode te enganar, né? Você pode, às vezes, não sentir vontade de orar, de ler a Bíblia, de falar com Deus, mas isso não significa que você não o ama. Então, um ensinamento para nós hoje é, claro, busque a paixão por Jesus, porque a paixão
ela vai te levar muito mais rápido e muito mais longe no seu relacionamento com o Senhor. Mas não vicie na paixão. Porque no dia que não tiver paixão, tem o amor. E o amor não é somente um sentimento. O amor é um vínculo, é um elo. É o elo perfeito que une a gente. Então o amor, ele vem de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo derrama o amor nos nossos corações. Então nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então o que pode reacender o nosso amor por Deus é lembrar de tudo que Ele fez por nós. Do perdão que Ele nos deu, da misericórdia que Ele teve com a gente, de todas as bênçãos que Ele tem nos dado. É a mesma coisa de o amor, reacender o amor pelas pessoas, né? Lembrar das coisas boas, não só das coisas ruins. Porque se a gente ficar pensando só nas coisas ruins, a gente realmente vai esfriar o amor. Mas se a gente pensar nas coisas boas, nós vamos reacender o amor e a esperança. Então, nós não devemos cobrar de nós essa paixão. A gente pode buscar isso, pedir de Deus que reacenda essa paixão. Mas quando ele está falando de primeiro amor lá, ele não está falando necessariamente de paixão, ele está falando de obras. Ele falou, pratique as mesmas obras que você praticava no início. Então, a gente vê uma igreja que estava muito, muito rígida e não estava amando mais. Então, quando a gente fica muito rígido com as pessoas, é uma prova de que o nosso amor está esfriando. Então, a gente ser mais misericordioso, porque quando a gente conhece Jesus, a gente é inundado pela graça dele, pelo perdão, pela misericórdia de Deus. E é essa graça, esse perdão que a gente tem que dar para os outros. Se a gente vê que a graça está acabando no nosso coração, que nós estamos voltando a ficar rígidos demais com os outros, a exigir demais dos outros, é porque o primeiro amor acabou. O amor, ele é cheio de graça e bondade. Então, se você não consegue ser bondoso, misericordioso com os erros dos outros, é porque o seu primeiro amor se esfriou. Mas agora, em relação a Jesus, a gente não pode viver a nossa vida com Deus baseada no sentimento. Eu estou sentindo uma euforia, um desejo enorme de louvar. Glória a Deus por isso. Mas e no dia que você não está sentindo nada? Porque a maioria das vezes nós não vamos sentir nada. A maioria dos dias nós não vamos sentir vontade nenhuma. Bom seria todo dia arder de vontade de estar na presença de Jesus, adorando, louvando, fazendo a vontade dele. Seria maravilhoso se a gente fosse assim. Mas como a gente viu, o nosso cérebro, ele não dá conta de tanta dopamina e outros hormônios que deixam a gente eufórico. Isso faz mal pra gente quando é em excesso. Algumas igrejas, né, hoje a gente está vendo essas polêmicas que estão dando aí na internet, porque algumas igrejas estão trabalhando com neurolinguística, né, tentando provocar nas pessoas a liberação de dopamina, porque a dopamina ela dá uma sensação de excitação, de prazer, uma sensação gostosa. Então, eles estão estimulando a produção de dopamina para que as pessoas se viciem na igreja, nas músicas, naquele momento ali. E ela se sinta tão eufórica que ela ache, que ela pense que aquilo ali é a presença de Deus. Não é pecado nenhum ter euforia, ter esses sentimentos, ter dopamina, não tem problema nenhum a gente ter, porque tudo dá dopamina. Os vídeos que a gente fica vendo no Instagram aí subindo, é dopamina no nosso cérebro. Tô falando que é pecado ter música na igreja, ter luz na igreja, não tô falando que isso seja pecado,
Mas o pecado, o problema está em a gente associar euforia com presença de Deus. A gente achar que aquela euforia, aquele sentimento de bem-estar, necessariamente é a presença de Deus. E não é. Né? Às vezes você está conversando com pessoas que você gosta, você está fazendo um esporte, alguma coisa, você tem aquela sensação gostosa também. Então, não necessariamente é a presença de Deus. Eu percebo que a presença de Deus, ela me envolve quando Deus fala comigo. Não é nem quando eu estou ouvindo uma música ou quando eu estou... Não, a música, eu só percebo a presença de Deus, não é pela melodia da música, é pela palavra que Deus fala comigo. Quando Deus fala comigo, eu ouço a voz de Deus, eu sou envolvida pela presença de Deus. Eu sinto a alegria do Espírito de Deus dentro de mim e eu começo a sorrir, a chorar ao mesmo tempo. Não precisa de muito estímulo, não. É só Deus falar comigo. Não precisa de sons, de barulho, de coisa nenhuma. Se Deus falar comigo, eu sinto a presença de Deus. Então, eu acredito que nós, a Igreja do Senhor Jesus, está precisando mais de ouvir a voz de Deus. É a palavra de Deus que traz o Espírito de Deus, a presença de Deus, a alegria de Deus. Então, as músicas, elas não podem somente ter melodias bonitas, aquelas melodias, porque você já reparou que hoje as músicas evangélicas, a maioria são tristes? Eu faço música, eu escrevo músicas, a maioria das minhas músicas são músicas lentas também, de adoração. Mas eu também faço umas músicas mais alegrinhas. Então, às vezes as pessoas estão investindo muito em canções para mexer com sentimentos e não com a fé. Então, a música, o mais importante da música não é a melodia, não são os instrumentos, não é a voz bonita do cantor, é a letra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda. Lembra do centurião quando falou com Jesus? Envia uma palavra e o meu servo será curado. O poder de Deus está na palavra. As pessoas vão conhecer Jesus pela palavra. As pessoas vão ser curadas pela palavra. As pessoas vão ser libertas pela palavra. E não é pela sensação gostosa de uma música ou de um templo, de uma luz, de uma fumaça, né? Eu ia numa igreja que tinha fumaça, não sei o quê. Então, assim, nada contra, né? Cada um faz o que quiser, o que Deus fala no seu coração, mas investe mais naquilo que provoca o Espírito de Deus agindo. O Espírito, a Bíblia diz que o Espírito, ele atende à voz da palavra. Então, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela corre velozmente para cumprir aquilo que ela foi enviada. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, ela é viva, ela é espírito e vida. É a palavra de Deus que nos transforma. Então, uma igreja, é lógico que a gente tem louvores. O louvor, ele tem que ser baseado na palavra de Deus. Todas as músicas que Deus me dá, elas são baseadas em versículos que Deus falou comigo. Quando eu estou escrevendo uma música que nasceu no meu coração, sempre vem versículos e na hora eu ouço a voz de Deus falando dentro de mim. Eu comecei a escrever músicas desde quando eu me converti. Eu não canto, eu não toco, mas Deus colocou no meu coração várias canções, mais de 100 canções. E eu ficava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essas músicas? E eu ficava deixando as músicas escritas lá.
Mas Deus talvez vai usar essas músicas para tocar outras pessoas. Talvez não, provavelmente. Para salvar outras pessoas, para levar essas pessoas a conhecer a Ele. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo fala no meu coração tão intensamente, na maioria das músicas que eu escrevi, que quando eu estou compondo a música, eu sinto a presença de Deus tão forte, eu começo a rir e chorar ao mesmo tempo. A voz de Deus dentro de mim não é a emoção da música, é uma voz falando dentro de mim. Então, o que está faltando em nós, nós estamos procurando no lugar errado. Né? A palavra de Deus diz que nós estamos cavando poços rotos, poços que não retêm água, e deixamos a fonte de águas vivas. A fonte de águas vivas é o Senhor, é a palavra de Deus. E nós estamos buscando sensações em coisas, em canções, em músicas que não têm a palavra de Deus. Só leva você a ter sensações gostosas, mas não leva você realmente a ouvir a voz de Deus. Então nós temos que investir não em somente luzes, fumaça, sei lá o quê, investir na palavra. Instrumentos bonitos, não, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Ainda que não tenha nenhum violão, não tenha nenhum instrumento, não tenha nada, mas a palavra de Deus, como aconteceu lá em Pentecostes, eles estavam lá unidos e o Espírito Santo veio sem eu acredito que não tinha nenhum aparato tecnológico, não tinha nada, mas tinham corações dispostos, crendo no Senhor, aguardando a promessa do Senhor. Então, assim, a palavra de Deus é que vai despertar em nós o amor pelo Senhor Jesus, o arrependimento, a mudança, a cura, a libertação. É a palavra de Deus que vai fazer isso em nós. Eu acredito que nós somos cheios do Espírito Santo, como diz a palavra: não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, cantando e falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, adorando ou louvando o Senhor de coração. Então, ou seja, o louvor baseado na palavra de Deus, que ele fala com salmos, os salmos, a palavra de Deus cantada, ela atrai a presença de Deus. Porque essa palavra, ela saiu da boca de Deus. Então, quando nós cantamos a palavra de Deus, nós estamos atraindo a presença de Deus. Muitas igrejas, muitas vezes, querem tocar a música que está no momento, no auge da fama. Nós temos que buscar ouvir músicas e cantar músicas que verdadeiramente venham da palavra de Deus. O compromisso de Deus não é com as nossas emoções, é com a palavra. Então nós também não temos que ficar buscando sensações, nós temos que buscar conhecer a palavra. Então, o nosso culto tem que ser um culto racional. Não estou dizendo que não pode ter emoção. A emoção é uma consequência do relacionamento com Deus. A gente não tira a emoção da nossa vida, como algumas pessoas dizem. É sem emoção. Não. A emoção, ela faz parte de nós. Nós somos corpo, alma e espírito. Não tem como você tirar a alma e ficar só com o espírito. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. A sensação, a emoção é natural e ela é um sinal daquilo que está acontecendo dentro de nós. É impossível você ter um encontro com Jesus, ouvir a palavra de Deus, Deus falar com você e você não ter nenhuma emoção. É impossível. Na presença de Deus há a abundância de alegria. Então a alegria, ela surge quando a presença de Deus está. Então é impossível você dissociar a presença de Deus das emoções. Mas a presença de Deus
não é emoção, mas é impossível você dissociar isso. Quando você está na presença de Deus, naturalmente você vai sentir alegria, paz, gozo na sua alma. Às vezes você vai sentir tristeza de arrependimento. Não tem como você dissociar, mas a gente não pode achar que a presença de Deus é a emoção. Então as pessoas estão trabalhando para mexer com as emoções, para que as pessoas se viciem naquilo. Nós temos que investir na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela age no espírito, muito mais profundo do que somente a mente e as emoções. Ela age lá no nosso espírito. Então nós temos que investir na meditação da palavra. Ele disse: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Então a pessoa tem que ter prazer na lei do Senhor. O prazer do cristão não é só na música, mas é na palavra. O seu prazer está na palavra do Senhor. E tudo que ele fizer será bem sucedido. Então, ou seja, nós seremos como uma árvore, né, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dará o seu fruto. Então, nós temos que meditar na palavra. Meditar, ele disse, de dia e de noite. Colocar o nosso coração na palavra de Deus. E isso vai fomentar dentro de nós a voz de Deus. A voz de Deus. É a voz de Deus que faz toda a diferença dentro de nós. Ontem, Deus me deu uma palavra, assim, do nada, dentro de mim começou a borbulhar uma palavra. Uma palavrinha que vem lá do Espírito. Não sei se todo mundo tem essa mesma sensação, mas quando o Espírito de Deus fala comigo, é mais ou menos como sabe como uma coisa começa a sair lá do fundo do mar e ela vai subindo até a superfície? Eu tenho essa sensação. Uma palavra vai nascendo lá no profundo de mim, aí ela vai vindo até ela chegar na minha superfície. E eu sinto uma alegria tão profunda quando Deus fala comigo, que eu começo a chorar e rir ao mesmo tempo. Porque a voz de Deus é maravilhoso. E Deus me deu uma música. E na hora que eu tava escrevendo a música, eu tava chorando. Porque Deus estava falando comigo. Não era a música, era a palavra que Deus estava falando dentro de mim. Era a palavra dele dentro de mim. Então, não é músicas, não é a melodia, porque eu nem sei tocar direito. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, o amor, ele não é baseado em sensações, em emoções. Ele é sereno, ele é calmo, ele dura para sempre. A paixão é avassaladora. Ela queima, ela arde, mas ela acaba. Então, a paixão é 99% de emoção. O amor, não. O amor é cuidado, o amor é carinho, o amor é respeito. O amor. Então, não fique se cobrando porque você não está apaixonado por Jesus. Eu não estou sentindo aquela coisa que eu sentia. Não. Se sentir bem, mas se não sentir também tá tudo bem. Nós estamos juntos. Amor não é sentimento, amor não é sensação, né? Pode vir a sensação gostosa, mas pode não vir também. Mas se vir, tá ótimo, mas se não vir também, tá tudo bem. Nós estamos juntos. Gente, vida com Deus, a gente acha, às vezes quando a gente tá naquele primeiro amor, naquela euforia, a gente acha que vida com Deus é explosão de sentimento. Não, vida com Deus é dia a dia, é leitura da Bíblia, é oração, é arrependimento, é andar com Deus, é buscar a direção de Deus, é viver serenamente com o Senhor. Isso é vida com Deus.
né? A gente não pode basear a nossa vida com Deus, se a gente está bem com Deus ou não, pelas sensações que a gente tem. Não. É o caminhar com Deus. E o caminhar muitas vezes é sem graça, não é tão, não tem aquele fogo. É uma coisa serena, é um amor sereno. De vez em quando pode ter a chama ardendo, mas às vezes não. E não é porque não tem aquela chama, aquele fogo, que significa que você não está bem com Deus. Eu lembro que um dia eu vi um rapaz falando, nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sinto mais nada. Estava chorando. Eu não sinto. E antes eu sentia um monte de coisa, eu chorava, e agora eu não sinto mais nada, eu não choro. Mas o nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado em sensações. Senão a gente vai ficar igual uma onda do mar. Um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. A nossa vida com Deus é como uma rocha. Ela é firme. Ela não precisa de nada para nos... me motiva, eu preciso de motivação. Nós precisamos somente crer na palavra de Deus. Se Ele diz que Ele está comigo, Ele está comigo. Eu não preciso de sentir Deus, não. Eu não preciso de sentir que Ele está comigo. Eu não preciso sentir que Deus me ama. Embora seja bom, né? Quando eu viajei um dia... na praia, assim, às vezes você viaja com as pessoas, você não tem muito aquele tempo com Deus, aquele tempo de adoração, aquele tempo que você tá ali com o Senhor, não tem. E eu tava incomodada, que eu fiquei 15 dias na praia, uns dias atrás, e eu não tava tendo meu tempo com o Senhor, e aquilo tava me incomodando, eu fiquei triste. Aí quando eu cheguei da praia, a primeira coisa que eu fiz foi entrar pro quarto, fechar a porta, pegar o violão e começar a fazer uma música para Deus. Eu vou deixar essa música aqui no final do vídeo. E eu falei para Ele, Senhor, promete uma coisa para mim, que todos os dias da minha vida o Senhor vai falar do seu amor para mim, porque eu sinto tanta saudade da sua voz. Eu sinto tanta saudade do Senhor. A gente tem que ter isso, essa necessidade de ouvir a voz de Deus. Mas nem sempre Deus vai dar aquela euforia. Às vezes uma meditação na Bíblia, uma pregação que você ouve, é Deus falando com você também. Mas eu sinto tanta saudade da sua voz. E ainda que você não esteja naquela paixão, mas... como a palavra de Deus diz, né, que nós temos que cantar, né, buscar o Espírito, cheios do Espírito com cânticos, com hinos, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu sinto tanta falta de ter pessoas, né, a gente podia fazer aqueles luais, né, de adoração ao Senhor, as pessoas adorando o Senhor. A gente não tem tempo para isso, né? Mas seria tão bom a gente poder reunir as pessoas só para adorar o Senhor juntos, como a igreja primitiva fazia, sem muito aparato tecnológico, aquela simplicidade, como eram com Jesus, os discípulos. Mas eu sinto saudade da voz do Senhor, mas uma coisa Deus tem me ensinado: andar com Deus não é baseado em emoções. A maioria dos dias você não vai sentir nada. Mas você tem que crer que Deus está com você. Você tem que crer que Deus te ama e que você também o ama. Amar a Deus é muito mais do que só sentir alguma coisa por Ele. Amar a Deus, Ele disse, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então, se você guarda os mandamentos do Senhor, talvez você pode não estar sentindo nada, mas você está amando o Senhor. Então, é claro que não é só obedecer mandamentos, o nosso relacionamento com Deus. A base é a fé no Senhor Jesus, não são as nossas obras, mas a obediência aos mandamentos é o nosso relacionamento com Ele, é a nossa fidelidade para com Deus. Mas a gente também tem que ter experiências com Ele.
Jesus sempre se afastava para orar. Nós temos que ter esses momentos especiais com o Senhor de amor, de entrega, de adoração profunda ao Senhor. Porque é isso que vai manter a chama acesa dentro de nós. Mas não podemos basear a nossa vida em sentimentos, né? Que você creia que o amor de Deus está em você. É pela fé, não é pelo que eu sinto, é pelo que eu creio. Tem dias que você não vai sentir nada, mas Deus te ama do mesmo jeito. Ainda que você não sinta nada, Ele te ama. E você também o ama. Então creia no amor de Deus, mas também busque, né, essa presença, essa voz, porque a voz de Deus é que faz toda a diferença. Não é melodias maravilhosas, instrumentos musicais maravilhosos, luzes, fumaça. Não. É a voz de Deus falando no seu coração. Então peça a Deus para falar com você. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Peça a Deus para falar com você. Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo. Através de uma música, através de uma pregação, não sei lá como, mas fala comigo. Porque quando Deus fala, a Bíblia diz que a voz de Deus ela é poderosa e ela muda tudo. Ela muda tudo dentro de nós. Que Deus abençoe você, a sua vida, e ouça essa música aí no finalzinho, que é a música que eu derramei meu coração pro Senhor, pedindo para Ele não me deixar, para Ele falar comigo todo dia do amor dele. Eu lembro desse dia que eu chorava e falava: Senhor, por favor, promete para mim que o Senhor sempre, todos os dias da minha vida, o Senhor vai falar do seu amor para mim. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Promete uma coisa pra mim. Promete uma coisa pra mim, que todos os dias da minha vida vai me cobrir com seu amor. Que todos os dias da minha vida vai me falar desse seu amor. Promete uma coisa pra mim. Promete uma coisa pra mim, que todos os dias da minha vida vai me cobrir com seu amor. Que todos os dias da minha vida vai me falar desse seu amor. Que essa não seja só mais uma canção, seja minha eterna oração. Tenho saudades da tua voz, quero te ouvir falar ao meu coração. Que essa não seja só mais uma canção, seja minha eterna oração. Tenho saudades da tua voz, quero te ouvir falar ao meu coração. Promete uma coisa pra mim. Promete uma coisa pra mim, que todos os dias da minha vida vai me cobrir com seu amor. Que todos os dias da minha